sobre a ótica do nosso dia a dia, né? As dores do nosso dia a dia. E quem eu sou? Eu sou uma das sócias fundadoras da Impulso. Ninguém me chama de Karine Silveira, esse nome já morreu. Todo mundo me chama de Kari. Eu sou mulher, filha, esposa, mãe de filho adolescente, que já não me deixa entrar no quarto, de uma gata mega travessa, que é a Trinity. Eu sou extremamente apaixonada por pessoas, livros, séries e viagem. Botei meu LinkedIn para a gente sempre continuar conversando. Ai, peraí, botei. E eu vou contar um pouquinho da minha história, né? De formação, eu sou doutora em letras e linguística. Mas eu fiz um ano de ciência da computação, porque eu sempre fui apaixonada por tecnologia. E lá na época que eu fiz letras, eu era a pessoa da linguística, dos padrões de linguagem, dos contextos, das bases de dados. Eu queria muito levar tudo isso para a parte de ciência da computação. Aos 39 anos, então, eu trilhei todo o meu caminho como dentro da área da academia. Então, fui professora, fui coordenadora pedagógica, assumi uma diretoria pedagógica responsável por 18 cursos EAD, 42 mil alunos. Então, tracei toda essa trajetória, mas ali aos meus 39 anos, eu falei assim, então, eu quero fazer algo completamente diferente. Amo o que eu faço, mas eu quero, nos meus próximos 40 anos, fazer algo completamente diferente, porque minha vida é uma só, e por que não fazer coisas completamente diferentes? Então, eu saí da universidade, larguei tudo, e eu comecei a trabalhar com o Silvestre Mergulhão e o Rafael Miranda, em outra empresa que eles tinham, traçando toda uma estratégia de seleção, recrutamento, pessoas, cultura. E aí eu fui enveredando na área de agilidade, trabalhando cada vez mais com gestão de times, de tecnologia. E aí eu vou falar um pouquinho... Ai, toda hora estou voltando. Do meu hoje, que é a Impulso. O que a gente faz na Impulso, né? A gente cresce junto com os nossos clientes. A gente cresce os times dos nossos clientes. Então, o que a gente faz? A gente monta times de tecnologia para estender os times dos nossos clientes. E clientes como, por exemplo, Creditas, Veloy, BX Blue, Smartfit. Né? Então, eles têm um time de tecnologia e a gente amplia esse time de tecnologia. E aí, o que a gente faz com isso? Não só a gente amplia, o meu mouse não está me ajudando, mas a gente estende esses times e dentro de uma ótica de soft skills e hard skills, porque o meu objetivo é que a Veloy, por exemplo, chegue em determinado momento e me diga, eu já não sei o que é time da Veloy, o que é time da Impulso, porque estamos todos juntos e misturados, entregando o melhor valor possível para a empresa. Então, eu tenho toda uma estratégia de extensão de time e, poxa, por que não está funcionando? E a gestão continuada, então a gente aloca esse time, mas a gente acompanha esses profissionais. Então, dentro do meu time, eu tenho pessoas de projeto, de produto, de pessoas e de gestão estratégica que entendem o contexto dos nossos clientes cotidianamente, entendem os desafios do time de tecnologia e entendem os desafios pessoais. Por quê? Porque, no final das contas, se as pessoas não estiverem nos seus desafios corretos, alinhados com o seu propósito, felizes, engajadas, elas não vão ser produtivas e elas não vão gerar o resultado que elas querem. Então, durante toda a minha jornada, dos meus times hoje, a gente foca muito do desejo das pessoas, naquilo que elas querem fazer, naquilo que elas querem construir, como a gente, Impulso, ajuda nossos clientes, nossos times, nossas pessoas a chegarem onde elas desejam chegar. E aí, além disso,
dentro da minha responsabilidade, eu cuido de uma plataforma com mais de 80 profissionais de tecnologia. Aqui o slide já era 70, mas essa semana a gente bateu 80. 80 mil profissionais de tecnologia de qualquer stack e qualquer senioridade. Então, esses profissionais, eles estão todos cadastrados na Impulso e a gente faz um trabalho de conhecê-los, engajá-los, produzir conteúdo, ajudá-los a evoluir na carreira, fazer um trabalho de autoconhecimento também, para que eles definam o que eles querem aprender, o que eles querem conhecer e como a gente consegue, de alguma forma, ajudá-los a evoluir nas suas carreiras. Porque, no final das contas, o que me faz acordar todos os dias é que eu acredito que todas as pessoas e todas as empresas mereçam relações alinhadas com seus propósitos individuais. Não adianta a gente fazer o que a gente não ama fazer, no final das contas. Então, é isso que nós fazemos na Impulso, é um pouco da Kari. Hoje, eu tenho, sobre a minha responsabilidade, 200 pessoas. São 3 grandes times. O team, que é esse de montagem de times, de alocação de pessoas e acompanhamento e evolução desses times nos nossos clientes. A Network, que é a nossa plataforma com mais de 80 mil profissionais de tecnologia. E eu tenho também sobre a minha responsabilidade o nosso time interno de tecnologia da Impulso. Por quê? Porque esse time interno faz todos os sistemas que sustentam a nossa operação. Então, toda a parte de talento, toda a parte de acompanhamento de cliente, toda a parte da plataforma, engajamento, eventos, tudo que a gente tem hoje é construído pelo nosso time interno de tecnologia. Todo mundo remoto, essas 200 pessoas, e somos uma empresa remote first. Somos remotos desde o primeiro dia. E aí, o que é mais legal, apesar da Impulso ter 3 anos de idade, a gente trabalha junto, principalmente eu, Miriam Mergulhão, há 10 anos. Então, a HE Labs, nossa empresa anterior, ela surgiu já 100% remota. Então, a gente passou por muitos desafios, né, desde o início, principalmente quando ninguém ainda trabalhava de forma remota. Então, esse é um pouquinho da minha história. Fui rápida. Foi super sucinta. A gente quer saber mais desses 10 anos de trabalho remoto, boas práticas. Bem-vindo aqui para quem chegou agora. A gente estava fazendo só uma apresentação da Kari, né, para posicionar um pouquinho quem é ela e por que ela veio falar aqui para a gente sobre essa realidade, né, que hoje é imposta aí para nós que podemos. Então, queria abrir agora para dúvidas, perguntas, e se você quiser elencar, Kari, tipo, acho que algumas principais chaves de mudança do trabalho presencial para o remoto que foram importantes para vocês. E aí a gente já começa a entender aqui dentro de casa o que a gente faz, o que a gente faz errado, o que a gente poderia fazer melhor. Não tem errado, não, mas vamos lá. Vou falar um pouquinho. Depois eu começo a responder. Não sei como é que vocês pensaram na dinâmica, a gente pode ficar todo mundo com vida e perguntar por voz, mas eu já vi que a Isadora já botou lá uma primeira perguntinha, e aí eu vou para o chat também. Eu acho que para a gente que está na liderança, o grande desafio é entender que o remoto não é completamente diferente do presencial. E que trabalho remoto não é home office. Esse é o primeiro ponto. Quando se trabalha remoto, significa que você tem que montar a estrutura da sua empresa, a estrutura do seu dia, para que todos os dias da sua empresa funcione de forma remota. Porque não existe o dia presencial. Não é que nunca vai existir o presencial. A gente pode fazer evento presencial, um encontro presencial, mas a gente não pode contar com o presencial para fazer as coisas funcionarem. Então, essa é a primeira virada de chave.
Aí vocês vão me perguntar, Karen, mas quem é presencial, como faz? E aí eu volto para aquela primeira fase, para a minha primeira frase, né? Experimentando. Por quê? O grande desafio hoje tem muito livro sobre trabalho remoto, com várias dicas. Mas o desafio é como eu pego a minha cultura, aquilo que eu acredito, e eu transformo e eu faço dar certo no trabalho remoto. Então, primeiro é entender que não existe a possibilidade do presencial, a reunião tem que acontecer remota, todas as tarefas precisam estar em algum lugar, ninguém deve ter um caderninho, porque no caderninho ninguém enxerga, só aquela pessoa, as tarefas precisam estar em algum lugar. A gente precisa ter reuniões muito mais estruturadas, tempos, pautas. A gente precisa se valer de 2 tipos de comunicação que geralmente não acontece no presencial, que é a comunicação assíncrona, que eu não preciso falar tudo por voz, que no presencial é muito comum, né? Eu passo pela mesa da Dani, bato no ombro dela 20 vezes por dia. Dani, você já fez isso? Dani, e aquilo que a gente está fazendo assim, como é que tá? 20 vezes. Às vezes eu nem levanto, porque eu estou do lado da Dani. No remoto não dá para fazer isso, porque não dá para chamar a Dani por voz 20 vezes. Então, significa escrever mais, significa uma preocupação maior com aquilo que você está escrevendo, pensar no outro, né? Será que o outro precisa ler tudo que eu estou escrevendo? Até onde eu tenho que estressar essa minha comunicação? E aí, depois que você começa a experimentar e exercitar, chega um momento de que você diz, poxa, a comunicação assíncrona faz muito sentido. Por quê? Porque eu posso simplesmente escrever 5 da manhã, se eu quiser, porque eu tive aquela ideia, e eu mando lá no Slack, no Rocket, no Discord, no Microsoft Teams, na ferramenta que eu tiver com o meu time, e pronto. Quando alguém chegar lá pelas 9, eu já vou ter feito, eu estou na academia, estou fazendo alguma coisa, alguém já vai começar a pensar sobre aquilo, e quando a gente tiver a reunião às 10, quem chegar na reunião às 10 já está sabendo sobre o que nós vamos conversar. E dá, inclusive, depois que a gente se acostuma e começa a enxergar o valor, a gente, inclusive, percebe o quão legal é resolver as coisas sem precisar de uma reunião. O quão é legal o exercício de, peraí, a gente pode resolver isso lá no canal, sem precisar marcar uma call, né? Então, esse é um ponto bem importante, né? Descobrir que no remoto você vai ter que ter coisas por voz, por vida, como nós estamos aqui, e é importante, mas também a gente não pode perder de vista a questão da comunicação assíncrona, porque é isso que faz com que a gente passe o dia em call e seja o trabalho remoto exaustivo, e não deveria ser. O trabalho remoto, ele não deveria ser exaustivo. Por quê? Na premissa do trabalho remoto, você deveria ter flexibilidade de horário. Você deveria aprender a pensar um processo em que você pudesse fazer, na maioria das vezes, no horário que você preferisse. E que você tivesse, claro, touch points, né, com as pessoas, em momentos pré-agendados, pré-definidos. Mas leva um tempo para você amadurecer, para a gente amadurecer nessa história. Mas, no final das contas, se a gente continuar achando que eu posso me valer do presencial para resolver uma questão, cada vez que você pensa assim, você se afasta do trabalho remoto. Porque você abre mão do desafio de fazer uma dinâmica remota, do desafio de fazer um happy hour remoto, do desafio de perguntar as coisas, por exemplo, dentro da ferramenta e resolver através de texto, para não ter que fazer mais uma call, mais uma reunião. Do desafio, por exemplo, de
Se eu só vou contar para a Isa o que eu estou pensando em fazer sobre uma determinada ação, por que eu tenho que fazer uma call com ela? Eu não posso mandar um áudio, simplesmente. Isa, estou pensando em fazer para a semana que vem um evento do tipo A, B e C, assim, vou convidar tal pessoa. Ok? Eu não preciso de uma call para fazer isso. Eu posso mandar um áudio, eu posso mandar uma mensagem. E a gente só faz a call lá para frente para alinhar pontos que a gente não conseguiu alinhar por texto ou por áudio, por exemplo. E aqui, claro, eu estou falando muito da minha cultura e da cultura da Impulso, mas que isso varia muito dentro do dia a dia de cada um de vocês. Tem coisas que funcionam muito bem na Impulso, tem coisas que podem não funcionar no dia a dia, mas acompanhando várias empresas que estão nessa transição, né, a gente brinca, que ano passado foram jogadas no remoto, por assim dizer, dormiram no presencial na sexta e acordaram no remoto na segunda, a grande dificuldade é pensar uma estratégia em que eu ainda acho que pode funcionar mais no presencial. Nossa, e não ter virado a chave. Oi, Isa, cortou para mim. Eu queria só, para a gente trazer mais para a conversa, entender aqui quem está exausto, quem fica muito mais cansado com o online. Para mim, eu sou assim, nossa, totalmente voltada para o presencial. Então, o online, ele me cansa muito mais. Tipo, fazer tantas reuniões, ficar na tela, sabe, o tempo inteiro, porque eu gosto de pessoas. E aí eu não tenho essa troca, né, natural com as pessoas quando você está no mundo online. Então, queria entender, já li muito sobre a fadiga, né, do Zoom, que foi até um termo cunhado no passado, mas você falou muito sobre comunicação assíncrona, e é que eu perguntei sobre ferramentas para essa comunicação assíncrona, você já até falou sobre áudios, eu já sou uma pessoa que, tipo, nossa, mandar um áudio, ele vai demorar para eu conseguir parar e escutar ele, porque a minha rotina, ela é cheia de reuniões. E eu não sou uma pessoa que faz duas coisas ao mesmo tempo. Eu tô na reunião aqui, prestando atenção aqui. E aí o áudio fica para depois. Por exemplo, tem alguns áudios aqui que eu ainda não escutei. Eu prefiro comunicação escrita, porque daí eu consigo, enquanto eu estou falando com alguém, eu consigo bater o olho ali quando eu sinto que dá e responder. Mas se eu for escutar outra coisa, aí já era. E aí, o que você faz quando as pessoas não respondem na velocidade que você precisa? Porque uma coisa do presencial era você chegar ali, falar, oi, me ajuda aqui, rapidinho. Esse é o grande desafio. Primeiro, você pensar no tipo de comunicação do contexto da sua empresa. Então, por exemplo, na Impulso, a gente usa o Slack como nosso escritório virtual. O que acontece no Slack? Praticamente tudo, a empresa está toda no Slack, tudo acontece no Slack. Só que a gente tem os combinados. Que, se eu mandar uma pergunta para a Dani, eu não estou com a expectativa de que a Dani vai me responder agora. Ponto. Se a Dani me mandar também uma mensagem no Slack, ela também não está com a expectativa de que eu responda imediatamente. Imediatamente não, então é um combinado. No mesmo dia. Não, imediatamente às vezes é a manhã inteira, o dia inteiro. Às vezes eu respondo para a Dani no final do dia, porque eu só cheguei na mensagem dela no final do dia. Por exemplo. Então é um combinado. Se eu precisar da Dani urgente, o que a gente faz? A gente manda um WhatsApp. Dani, te mandei uma mensagem assim, dá uma olhadinha, porque eu preciso dessa resposta em X tempo. Então, a gente criou um combinado. Cara, isso funciona para todos os times da Impulso? Não. Por exemplo, o meu time, que tem muito mais contato com os profissionais de tecnologia e com o cliente, eles têm uma velocidade de resposta muito maior do que o meu time, por exemplo, da plataforma de profissionais. Por quê? Porque ele lá está conversando com o cliente, está precisando de uma resposta minha. Então, eles me acionam muito mais no WhatsApp. Cara, estou com um cliente aqui, me diz aí o que eu faço. Então, esses combinados
que precisam funcionar para todos, eles precisam existir. E que vai variar de empresa para empresa. Tem empresa, por exemplo, que considera que as pessoas chegaram quando elas deram bom dia no Slack, ou no Teams, na ferramenta de chat. Na Impulso não tem bom dia. Dá bom dia quem quer, a gente não controla o horário, a gente controla o que as pessoas estão fazendo e não as pessoas. Então, Entregando. eu tenho que entregar uma news semana que vem para a Dani. A Dani não está preocupada que dia eu vou fazer, que horas eu vou fazer, se eu levei 8 horas para fazer ou meia hora para fazer. Ela só precisa que eu entregue dia tal. A mesma coisa com o meu time. Então, essa é uma outra maturidade, né, da liderança. Quando você muda para o remoto, a primeira sensação que você tem é que você perdeu o controle. Você não consegue mais saber as pessoas, onde elas estão trabalhando, se elas estão trabalhando. E aí é comum a gente acabar virando a chave para o microgerenciamento. E que gera mais exaustão da liderança e dos liderados. Você tem que partir para estratégias de ferramenta, porque o trabalho remoto ele é um trabalho mediado por tecnologia. Então, a gente, por exemplo, na Impulso, usa muito Trello. Então, eu tenho lá tudo que meu time está fazendo. Eu consigo lá falar assim, poxa, Mones está 3 dias com esse card. Ô, Mones, você está 3 dias com essa tarefa. O que houve? Está precisando de ajuda? Não está precisando de ajuda? É para o dia tal. Eu tenho uma ferramenta. No presencial, provavelmente ia lá, bater no ombro, Moniz, aquela tarefa, como é que está? Então, o remoto lhe força a ter processos mais estruturados, ferramentas e tudo dentro das ferramentas. Né? A gente até brinca, se está no caderninho é porque não existe, tem que estar dentro da ferramenta. Se a call não estiver dentro da agenda é porque não existe. Legal. Né? Então, a gente vai fazendo os nossos combinados e os combinados, eles variam de time para time também. A gente tem grandes premissas na empresa, mas os times têm flexibilidade de horário. Então, por exemplo, tem alguns times, é natural alguém chegar e falar assim, Isa, vem aqui na minha sala agora para a gente conversar sobre isso. No meu time, não tem isso. E aqui a gente tem algumas pessoas que são líderes. Até André, sei que é líder. Acho que existe uma diferença também de atuação quando você é líder ou você está numa posição de liderado, né? E aí, queria que você puxasse um pouco. André, se você tiver perguntas, Brenda também, que eu sei que está querendo saber mais sobre liderança. Acho que a gente entra aí num contexto amplo de liderança no remoto, que para mim, é muito mais desafiador ainda, mais ainda. Então, assim, o que eu tenho visto e lido, né, no Cotabox, a gente é uma empresa menor, né, a gente tem aí 50 funcionários, mas o que eu tenho visto, assim, é a manutenção da cultura, né, da empresa, através dos líderes, enfim, e dos liderados, né. E a questão do controle, porque é muito difícil de você saber o que as pessoas estão fazendo de fato. Né? São 2 grandes desafios, sim, André. Eu tenho algumas saídas de coisas que a gente faz na Impulso e que eu faço como líder. Sim, o Cotabox ele não vai voltar com o escritório até 2022. Sim. A gente tem desenvolvedores na Paraíba, em Manaus, Minas Gerais. Eu até brinco, eu falo que eles acham que é jogo do War, né? Eles querem dominar o Brasil. Então, é assim, nós estamos contratando desenvolvedores no Brasil inteiro. Né? E como manter a cultura, né? A liderança, é muito complicado. É muito complicado. Tá, vamos lá.
Vou falar sobre a questão do controle, né? Eu acho que uma grande saída é ter visibilidade do que as pessoas estão fazendo, né? Então, esse é o primeiro passo. Ter visibilidade significa ter as tarefas das pessoas em algum lugar. Você conseguir, como líder, olhar para o seu time e dizer, olha, meu time está trabalhando nisso hoje. A gente usa o Trello, mas tem outras ferramentas, como o Gira, por exemplo. Então, dentro do meu time, não existe uma tarefa sendo feita se ela não estiver no Trello. Uma outra coisa também e aí eu como líder, todo dia, minha primeira tarefa deixa eu dar uma olhadinha nas tarefas do Trello. Deixa eu ver se tem alguma coisa para a Karen homologar, alguma coisa para a Karen revisar. Deixa eu dar uma olhadinha se Dani está com algum bloqueio que eu possa ajudar. Eu vejo isso numa ferramenta. Então, o primeiro desafio é ter uma ferramenta em que você tenha o seu time e as coisas que eles estão fazendo. Pode começar muito simples. Backlog, fazendo, feito. Depois a gente começa a brincar. Se é algo que tem que fazer toda semana, joga um card de repetição. Se é um time que pede alguma coisa para outro time, é Typeform com o Zapier que cai o card no Trello e a notificação no Slack. Então, a gente brinca dessas coisas na Impulso. Zapier, todo mundo sabe mexer. Então, Trello, Zapier, Slack, planilha. Então, a gente vai, de alguma forma, organizando a comunicação e principalmente as interfaces entre o time. E a gente não faz de um dia para a noite, não. A gente olha aqui e fala assim, isso não está funcionando, vamos fazer assim. Cria um card no Trello e alguém puxa para pensar melhor aquele processo. Essa bola quicou hoje, porque a Carolina Cardoso não conseguiu conversar a tempo com a Isa e a gente não entregou essa tarefa. Como é que a gente resolve isso? Então, a gente vai mapeando essas coisas bem nas conversas do dia a dia e ajustando o nosso Trello, ajustando as nossas ferramentas para que elas se comportem. Então, assim, a gente tem uma jornada, tem 3 anos aí, só no Impulso, nessa brincadeira. Então, a gente chegou no nível de maturidade que para a gente isso está fácil, mas a gente também já bateu cabeça lá, no início. Normal. Então, eu gosto muito de dizer que quando um líder consegue dominar o que o time está fazendo visualmente, significa que eu posso deixar de controlar as pessoas, de microgerenciar as pessoas, e eu passo a liderar as pessoas. Eu passo a mentorar as pessoas. Porque eu não vou ter uma conversa com o meu time sobre o que está sendo entregue ou não está sendo entregue. A minha conversa vai ser, time, o que está pegando hoje? Como é que eu ajudo vocês com o que está na mão de vocês para a gente garantir que nós vamos entregar tudo que a gente tem para entregar? Porque eu não estou preocupada se eles estão trabalhando ou não. Porque eu estou vendo os cards se movendo, eu tenho as coisas lá na ferramenta. Então, eu mudo o tipo de pergunta. Eu deixo de ficar preocupada se as minhas pessoas já chegaram ao Slack ou não. Por quê? Porque tem gente, por exemplo, que quer chegar e já tá bom dia. Tem gente que, às vezes, eu tenho um monte de coisa para fazer, fico silenciosa, escondida. Finjo que eu não cheguei, porque eu tenho que entregar a news da Dani, que eu nem comecei. Então, eu fico escondida, né? Tem gente que já chega com meme e tal, já puxei isso, então, quando você passa a ter tudo numa ferramenta, você deixa de se preocupar se as pessoas estão ali com você trabalhando. Você está muito mais olhando se a coisa está sendo entregue ou não. E você ajudando a entregar. Você como articulador de tirar impedimentos. Você líder conhecendo as pessoas para dar aqueles empurrões. Poxa, Brenda, sua cara essa tarefa, por que você não pega?
Aquela empurradinha, pô, ótimo, se você fizesse isso, você vai adorar. Eu consigo fazer isso porque eu deixei de olhar se a Brenda chegou cedo ou tarde e passei a ter tempo para conversar com a Brenda sobre o que ela gosta, sobre quais desafios ela quer abraçar. É uma jornada de modelagem de processo, de modelagem de ferramenta. Muda tudo. Muda tudo. E aí, André, sua pergunta, isso tem a ver com a cultura. Se a cultura da sua empresa for uma cultura de microgerenciamento mesmo, é mais difícil ainda de você dar esse salto. No remoto, tudo vai ficar pior, né? Tanto que, por exemplo, tem algumas empresas que todo mundo trabalha o dia inteiro no Zoom, aí fica exausto mesmo, porque todo mundo quer olhar a cara do outro para controlar. Eu já ouvi isso, né? E tem algumas empresas que fazem isso. Tem algumas empresas usando ferramentas de login para garantir que todo mundo logou e chegou. Então, isso não tem a ver com trabalho remoto, tem a ver com a cultura, né? Tem a ver com o tipo de empresa que você quer construir. Não vai ser o remoto que vai resolver. Tem que resolver primeiro a visão de cultura e valores da empresa para o remoto ajudar. Na maioria das vezes, o remoto atrapalha, porque exige mais processo, a gente perde a conexão, como a Isa falou, a gente não tem tão fácil as carinhas depois, quando termina a reunião, sai do corredor e a conversa em paralelo. A gente acha que não tem, mas tem tudo isso. Meu time, por exemplo, eu já sei, principalmente o time mais antigo meu, que é o de montagem de time, eu já sei que eu preciso de 10 minutos antes de começar qualquer assunto. Porque todo mundo vai chegar, todo mundo vai contar de tudo que está acontecendo. Todo mundo vai trocar um monte de figurinhas e a gente só vai começar depois de 10 minutos, pelo menos. E eu vou terminar e vai ficar uma galera ainda no Zoom trocando figurinhas. Perfeito. Porque o time é assim. Perfeito. Por exemplo, tem time na Impulso que eu escuto do meu time. Cara, esse time conversa. Eu falo assim, gente, o time é meu reflexo. Eu converso muito, meu time conversa muito. Aí tem times que você vê lá os canais, só bem pouca mensagem, tá? Os meus, tem mensagem que não acaba mais, tem mensagem para tudo. Mas eles são reflexo daquilo que eu sou e do que eles são. E a gente segue a vida sem preocupações, né? Então, tem de tudo, tem meme, tem piada interna, tem coisa que tá rolando no WhatsApp, que começou no WhatsApp, terminou no Slack, misturou tudo. Né? E que a pessoa assim, vamos dar uma organizada aqui, né? Então, vai muito, André, da cultura que você quer implementar na empresa. E no final, a cultura são as pessoas que vai exigir que a empresa tenha um conjunto de valores e onde ela quer chegar, formar seus líderes para que esses líderes sejam replicadores dessa cultura. Não adianta, por exemplo, a Impulso acreditar que erro faz parte do processo, que se a gente não está errando tanto é porque a gente não está experimentando, e um time ser de um jeito e outro time ser de outro. Então, é preciso ter esses combinados e ajudar os líderes a entenderem por que esses combinados existem, por que é assim que funciona, né? E por que a gente acha que é importante ser desse jeito e eles conseguirem replicar nos seus times. E aí você vai dia a dia. Então, por exemplo, Isa, a Dani, ela é a mestre de happy hour. Tem happy hour todo final do mês na Impulso. Remoto. A gente bebe, a gente conversa, a gente joga, a gente faz um monte de coisa. Os times têm seus próprios happy hours. Porque querem ter seu happy hour eu tenho 3 happy hours, 3 times, 3 happy hours, 4 com o Impulso. Porque cada um tem seu jeito de fazer happy hour, o que eles querem conversar, as coisas do dia a dia. Por exemplo, tem time que tem grupo no WhatsApp, tem time que não tem. Meu time tem grupo no WhatsApp.
não podia ser diferente, né? Pela minha característica. A gente dorme na sexta com 0 mensagem e acorda no sábado com 900. Meu Deus. E eu falo, uai, 900. E o pessoal está falando de filho, de marido, de gato, do livro que está lendo, foto Liberado. do bolo, foto do vinho, foto do queijo. Como é que sua mãe melhorou? E aí, seu pai conseguiu falar com ele? Porque as pessoas já se envolveram de um jeito que elas são um time, mas elas criaram uma relação tão forte de amizade, se conhecem, que quando a gente vê, a gente está domingo, alguém fala assim, poxa, cara, e segunda-feira tem aquela locação. Peraí, a gente não fez isso. Gente, é domingo. Não, mas peraí, vamos entrar logo e ver isso. Para não emendar na segunda, porque meio que a gente vai trabalhando e conversando sobre a vida ao mesmo tempo. E isso que as pessoas não se conhecem pessoalmente, né? Elas nunca tiveram a experiência do presencial. Tem gente que não se conhece. Algumas pessoas se conhecem porque estão há bastante tempo na empresa e a gente já promoveu alguns encontros presenciais, mas eu tenho pessoas no meu time que eu nunca vi presencialmente. E a Carol, ela perguntou uma coisa aqui no chat. Carol, quer perguntar? Eu tô adorando aí, gente, tô adorando o papo, porque, assim, tem mais de 10 anos que eu trabalho no remoto. Eu não sou líder hoje, mas já passei por 3 empresas, e as três realmente no remoto mesmo, né? A primeira um pouco híbrida, mas as outras 2 sem escritório, né? Então, realmente, tudo isso que você está falando é muito legal, porque a gente vê as empresas que realmente fizeram essa virada de chave agora, né? E ver todo mundo apanhando, assim, e tentando trabalhar essa questão da confiança, né? Hoje eu estou na área comercial, então eu não tenho tantos acompanhamentos de ferramenta, é mais o Salesforce mesmo, e canais de WhatsApp e Teams também, né? Mas só que quando você falou aí de uma série de ferramentas, eu fiquei pensando assim, gente, uma empresa que está implementando agora, né? Ela sair em busca de todas essas, acho que vai, né, uma confusão aí, né? Não sei. Ou seria interessante começar com alguma, ir testando, fazendo esse teste. Escolher, por exemplo, uma de chat. Um chat. Pode ser o Discord, pode ser o Rocket Chat, pode ser o Slack, pode ser o Teams, por exemplo. Nem todo mundo usa o WhatsApp, a gente usa. Tem empresas que concentram tudo dentro da ferramenta de chat. Vai muito da cultura. Como a gente tem essa cultura, eu brinco meio caótica, todo mundo gosta de interagir e trocar figurinhas, tal, o WhatsApp acaba sendo muito usado, justamente por conta daquela premissa. Grupo do Slack para tudo? Tem um grupo da empresa, tá, que é um grupo mais de trabalho. Não, a gente não fala de trabalho lá. A gente comemora aniversário, a gente posta meme, a gente posta vídeo engraçado. Esse é o grupo do WhatsApp da empresa. Cada time tem seus grupos. Eu, por exemplo, tenho 3 grupos. Cada time meu tem um grupo. E aí tem grupo que é mais cara de trabalho e tem grupo que é mais cara de meme e diversão. E a gente segue assim. Eu nunca, por exemplo, virei para um time meu e falei assim, gente, vamos falar de trabalho no WhatsApp, vamos falar de trabalho... Não, eu vou deixando as coisas fluírem. Né? Quando eu, como líder, percebo que alguma conversa precisa estar no Slack para a gente dar visibilidade para outras pessoas que não estão no nosso grupo, eu falo, gente, vamos botar isso lá no Slack, porque é importante o time comercial ver, é importante o time de tecnologia ficar por dentro do que está acontecendo. Né? Manda um áudio que é mais rápido, mas documenta lá no Slack, porque a gente vai precisar envolver outras pessoas. Né? Então, a gente vai dentro dessa jornada descobrindo as nossas melhores formas. Mas uma ferramenta de chat é importante, pode ser qualquer uma que você escolha. Geralmente, eu já vi empresas começando pelo WhatsApp, mantendo só o WhatsApp, e eu acho que é insano, porque uma das coisas mais legais de trabalho remoto é você ter canais. Então, ter o canal do comercial, o canal do time, o canal de tecnologia,
O canal, por exemplo, de comunicados especiais da empresa, que ali a gente só posta, por exemplo, vai ter happy hour, comemorar que a gente bateu uma meta, um comunicado do nosso CEO, um comunicado, por exemplo, das lideranças sobre alguma novidade. É importante ter um canal, ter canais por assunto, porque senão a comunicação fica insana, né? Então, por exemplo, eu tenho um dos meus times, ele tem um canal geral do time, o time de montagem de times, por exemplo, tem um canal geral, mas eles têm uns 18 canais de assuntos e que eles vão organizando a conversa. Porque se for conversar tudo que a gente tem que conversar em um único canal, a gente não se acha. Aí perde, Perde. Nossa, então, se a gente precisa... e aí tem os canais de interface entre time. Montagem de time com gestão, montagem de time com tecnologia, comercial com tecnologia, comercial com relações públicas, e a gente vai fazendo essas relações para organizar a comunicação. Senão, é loucura. Não acha nada, não encontra nada, não consegue se organizar, e aí é exaustão mesmo. Então, o remoto te força a estruturar. Então, essa coisa do processo, né? Acho que é muito mais necessário no momento que você não está cara a cara com alguém. Sim. Mas tem um ponto positivo, né? Você já pensou passar o dia com 20, 30 pessoas tocando no seu ombro? Cara. Não ia fazer mais nada da vida. No remoto eu consigo falar assim, tô off pelas próximas 2 horas porque eu preciso entregar a news da Dani. Eu vejo assim, nessa empresa que eu estou atualmente, tem um escritório, né? E algumas vezes eu fui no escritório trabalhar. E eu falava assim, gente, aqui eu não trabalho, eu não consigo trabalhar, porque é um interrompendo o tempo todo, aí você está concentrando, aí a pessoa te chama para o almoço, você não quero comer agora, né? Quero correr aqui para poder né, resolver a coisa. Então, eu acho muito mais produtivo o trabalho remoto, muito mais produtivo. Assim, você consegue, por mais que a gente está numa situação totalmente atípica, né? Com filhos em casa, sem estar na escola, isso pega bastante. Em alguns momentos, a pessoa que às vezes te ajuda não está, né? Então, é uma outra realidade, mas a produtividade eu vejo como excepcional, né? Se a empresa consegue fazer realmente toda essa gestão, esses canais, né? Essa linha aberta, esse controle das informações, eu acho excepcional, muito mais produtivo que o presencial. Eu sou dessa linha também, mas eu sou suspeita. Eu trabalho remoto há 10 anos. A gente esteve nessa jornada, então, também. Eu acho que eu tive 2 pessoas que não se adaptaram ao remoto, que não se adaptaram mesmo, assim. A gente fez de tudo, treinou, ajudou, mentorou, e que não curtem. Então, acontece também, né? Tem os apaixonados pelo remoto e tem os apaixonados pelo presencial, faz parte. Mas para trabalhar de forma remota, exige da empresa essa gestão de informação, e esse cuidado do processo, mas do lado da gente profissional exige muita disciplina, exige uma capacidade de autogerenciamento fortíssima, porque você precisa definir que horas você vai trabalhar, o que você puxa agora com o tempo que você tem, né? Você precisa definir em quais momentos você vai para call ou você vai conversar com alguém por texto ou por áudio, por exemplo. Então, tudo isso tem a ver com autogerenciamento e uma habilidade fortíssima de comunicação. Porque se a gente já tem dificuldade de explicar o que a gente está pensando, olhando para a cara do outro presencialmente, imagine você manter todo mundo atento no Zoom e também você exercitar a sua escrita ao ponto de você conseguir explicar o que você está querendo dizer por texto e ainda colocar todos os emojis, todas as carinhas para você, né, conseguir representar também o que você está sentindo. E, no final das contas, é exercício mesmo, é prática.
É muita prática. E aí, gente, mais dores do trabalho remoto? A gente compartilhar aqui, a Brenda estava falando que gosta muito do remoto por conta da organização e que força o time a se organizar mais, né? A ser mais produtivo. E como é que vocês comemoram as coisas no remoto, nas empresas de vocês? A gente, no nosso time, adquiriu na pandemia um costume muito fofo de se mandar coisinhas. Então, sei lá, uma pessoa tá muito para baixo ou tá com a pauta muito ferrada, tá exausta, alguém vai lá e manda um docinho para casa da pessoa. E a gente faz um call de 20 minutos só para falar bobagem e ficar, tipo, comemorar alguma coisa naquele momento, sabe? Muito legal. Foi uma dessas coisas que a gente adquiriu, que deixa o coração da gente quentinho, mesmo estando todos longe. Sim, sim, sim. Muito bom. E observe que provavelmente esse momento representa o que no presencial a gente fazia. Peraí, ó, deixa eu comprar um suco. Porque Kari tá tristinha, vamos sentar ali perto da mesa dela e vamos bater um papo 10 minutos. A gente faz isso muito também na Impulso, né? Então, a gente tem os happy hours, mas a gente tem uma liderança muito focada em pessoas, né? Então, uma das coisas que a gente sempre faz em todas as calls, a gente pede que todo mundo esteja com a câmera ligada, para a gente ver as carinhas de todo mundo, como é que elas estão. No final das contas, eu já conheço meu time, sei se tem gente falando pouco, gente falando muito, se a gente está mais caladinho, a gente meio que está sabendo o que está acontecendo na vida das pessoas. Tem os momentos que eu vejo, eu brinco muito, né? O momento do fogo no parquinho, né? Fogo no parquinho é criança correndo, gato correndo, cachorro correndo, tudo pegando fogo, a gente não sabe para onde olhar, se salva a criança, se agarra tudo, o que faz, se apaga o fogo. Então, eu brinco que é o fogo no parquinho. Então, tem dias que a gente tem o dia do fogo no parquinho, né? E aí, semana retrasada, a gente aprendeu a jogar stop online com a Dani no happy hour, e nem todo mundo tinha ido para o happy hour. Aí eu vi que estava rolando um monte de fogo no parquinho, o pessoal começando a ficar no nível de estresse tão alto. Eu falei, gente, estou na minha sala. Imagine, sem call, quem quer vir? Quem está aí? Querendo 10 minutinhos aqui para a gente trocar figurinhas. A gente passou 10 minutos jogando stop. Peraí, cara, eu tenho que falar. Não, você não precisa falar com o cliente agora. O cliente pode esperar 10 minutos. Qual é o problema que a gente tem que não pode esperar 10 minutos? Para a gente trocar uma conversa, para a gente jogar stop. Vamos jogar stop. Depois a gente recomeça. Né? E essa é uma das coisas que eu trabalho muito com o meu time, né? Que tem a ver com autogerenciamento, senso de urgência, que a gente só vai aprendendo ao longo da vida. O que é o senso de urgência? A gente saber se eu preciso responder aquela mensagem exatamente agora, ou se eu posso respondê-la daqui a 4 horas. Né? Se eu preciso resolver esse problema agora, ou se esse problema pode ser resolvido amanhã. Ô, Então, Kari, é uma das coisas... Oi, diga. não, até pegando esse gancho do que você falou, eu acho que até tem a ver com a nossa conversa de agora, né? Liderança de times remotos, né? Eu acho que esse senso de urgência ele é muito passado pela liderança, né? Tipo, a gente lá no State, por exemplo, a cada um, né? A gente costuma brincar que eu, a Isa, o Bruno, o César, enfim, toda a equipe lá, nós somos exércitos de homens e mulheres sós. A gente trabalha muito junto, mas cada um ali lidera a sua área e não tem equipe, né? Mas no fim a gente acaba cobrando escanteio para diferenciar, né? Então a assim, equipe é você. a equipe é a gente mesmo, mas de qualquer forma é uma liderança de uma área, né? E esse senso de urgência ele está muito vinculado ao que é prioridade, né? Quem tem muitas prioridades não tem nenhuma, né? No fim do dia é isso, né? Eu acho que um dos grandes aprendizados que pelo menos eu tive ao longo desse período, né, pandêmico, né? Porque eu já estava acostumado a meio que trabalhar de home office, não remotamente, né? De vez em quando trabalhava de casa, dependendo do que eu tinha para fazer. Né? Eu sou da área de comunicação, então isso de agência, isso era
um pouco mais comum em algumas culturas de agência, né? Dependendo de qual era o porte, enfim, a liberdade que você tinha, mas é justamente desse gerenciamento do seu próprio tempo, né? Eu acho que isso é um efeito cascata. Se você tem uma equipe, se você lidera uma área, é um negócio que você vai passando, né? Como cultura da sua área, né? A minha área funciona dessa maneira. A empresa, beleza, tem um outro sistema, mas a minha área, quem lidera sou eu, então ela vai, né? Meio que, óbvio, tem as flexibilidades e tudo mais, né? Mas eu acho que está muito atrelado a isso, né? Sim, essa questão do não dá para fazer trabalho remoto se você não tiver disciplina e autogerenciamento. Sim. Esse é um grande desafio, né? Você precisa olhar sempre para tudo que você tem que fazer. Mas, assim, a gente está falando do remoto, é porque no remoto é pior, porque no presencial também. Né? No presencial, a gente precisa também dessas habilidades, é porque no Sim. remoto tudo piora, né? Eu brinco que o remoto exponencializa as coisas boas e as coisas ruins que a gente tem em um time. Sim. Né? Então, esse é o contexto. Mas esse senso de urgência é algo que a liderança precisa ensinar ao time a tomar as melhores decisões. Então, muitas vezes eu tenho que virar para o meu time e falar assim, peraí, gente, por que vocês estão começando a fazer isso? A gente tem que fazer aquilo lá, que tem que entregar semana que vem. Peraí, não começa isso agora, não. Segura aí. Porque, para dificultar o processo, a gente geralmente é muito otimista. A gente sempre acha que vai dar para fazer muito mais do que efetivamente dá para fazer. Por quê? Porque geralmente quando você não chegou no nível de maturidade, você às vezes não percebe que o caos ele sempre vai imperar. Você se planejou para fazer aquilo, bloqueou sua agenda, vem fogo no parquinho. Então, se você tinha 3 horas para fazer aquilo, já não tem mais 3 horas. Sobrou uma só, e olhe lá se sobrou. Você organizou a sua semana inteira. É lindo, tem que organizar mesmo. Só que, infelizmente, as coisas não acontecem assim. Tem caos todos os dias. Quanto maior o seu time, mais caos tem. Porque é natural. Né? A gente está lidando, na maior parte das nossas empresas, dos nossos contextos, com trabalho de conhecimento. Nenhuma das nossas decisões são decisões simples. Sempre são decisões complexas, que envolvem um monte de gente, vários riscos, vários impactos. Né? Tem as insatisfações, O que as tem pessoas as têm coisas... falado da importância das soft skills, né? Das soft skills, tipo, Muito. enquanto você ter mais empatia ou até mesmo você organizar a sua agenda colocando coisas até meio pessoais, assim, né? Tipo, o seu horário de almoço, o horário que você faz uma atividade física ou você tem uma consulta médica Sim. ou qualquer coisa do gênero, né? Não por um controle dos outros verem, mas para você também ter uma noção, acho que de gerenciamento de tempo, de novo, né? Eu acho que esse que é o grande aprendizado que as pessoas estão tendo, né? Esse hora a hora, né? Do seu dia a dia e também saber, né? Que acho que a pandemia, uma das coisas que ela trouxe foi essa mistura, né? Do trabalho com a vida pessoal, né? Que a maioria das pessoas não está acostumada com isso. Né? Sim, então, sim, até sim. onde vai o seu trabalho e até onde vai a sua vida pessoal, né? Onde começa a sua vida pessoal, enfim. A minha é completamente misturada, eu digo logo. Eu não consegui separar. Mas são as coisas legais, eu super concordo com você, né? Eu boto na minha agenda tudo. O dia que eu vou malhar, eu bloqueio minha agenda porque eu me planejei para ler um livro naquele horário. Eu nem sempre consigo, mas bloqueio. Tenho um exercício de bloquear. Eu batalho muito com o meu time para não agendar reuniões coladas. O pessoal vai agendando às 10, 10 às 11. Morre, gente. Termina o dia, morreu. Você tem que fazer reunião de 9 até 9h45. A outra só pode começar 10, 10h15. Para você ter 15 minutos, 20 minutos, meia hora, tomar café, checar as mensagens, respirar, virar a chave. Informações, né? Também. Né? Não misturar tudo. Virar a chave, consolidar as coisas, respirar um pouquinho. E aí,
eu acho que quem não tem essa gestão de agenda bem estruturada, acaba caindo nessa cilada. Vai emendando. E quando você vê, você se planejou para terminar 5 da tarde, mas as reuniões ficaram tudo uma coladinha na outra, uma foi atrasando, empurrando a outra, e você tendo que virar. Preciso de 5 minutos, preciso de 15 minutos, preciso de 20 minutos para entrar na próxima reunião. E aí você já não vai terminar às 17, você vai terminar às 18, sendo que você passou o dia sem ler nenhuma mensagem, nenhum e-mail, não fez nada, e você ainda vai sair daquele dia com a sensação de, putz, não fiz nada. Exausto. Então, exausto. Né? Então, uma das coisas que eu fiz como estratégia é que tem dias que funcionam, tem dias que não funcionam. Mas nos dias que funcionam, eu limito a minha agenda a ter, no máximo, 2 horas de call por dia. Eu consigo em 50% dos dias. Tá, tô melhorando. Pô, já tá ótimo. Né? Tem dias, por exemplo, hoje eu passei o dia em call. Então, terças e quintas são dias bem pesados. E aí eu tento não ter tanta coisa. Na sexta, não ter tanta coisa. Na segunda, eu tento ter uma manhã livre, por exemplo. Tento. Né? Vou tentando e exercitando, bloquear minha agenda, organizar mais, porque é um trabalho diário. No final das contas, aquilo, a gente sempre volta para aquela questão. A gente sempre quer fazer mais e a gente sempre acha que consegue fazer mais. Até que a gente começa a fazer, começa a meter a mão na massa e diz, pô, não, realmente, não dá para fazer tantas coisas com esse nível de profundidade. E aí você vai se forçando a restringir mais ainda o seu tempo de call. E se forçando a resolver mais coisas por texto, por áudio, para evitar passar o dia em reunião. Porque se a reunião ela não for muito estruturada, ela tende a não ser produtiva. É algo que eu até já escrevi tem um tempinho no LinkedIn sobre isso. As reuniões, primeiro, a gente tende a botar todo mundo em tudo. Pronto. E a gente esquece de que as pessoas elas têm 2 papéis nas reuniões. Ela pode estar ali porque ela precisa tomar uma decisão. Legal, ela precisa estar nessa reunião. Ou ela está ali porque ela vai ouvir algo que já foi decidido. E que ela não precisava estar ali. Porque se é só para ouvir algo que eu já decidi como líder, eu posso gravar um vídeo. Eu posso mandar um áudio. Eu posso mandar um texto. Galera, ó, sobre aquilo que a gente conversou ontem, decidimos assim, 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 assim. O que vocês acham? Não, Kari, tá tudo bem. Gostamos, curtimos, tá. Pô, Kari, não, a gente precisa conversar mais. Ok, se a gente precisa conversar mais, então vamos conversar mais. Né? E aí, às vezes, a gente não percebe que a gente bota todo mundo o tempo todo em tudo e as pessoas ficam ali caladas, elas poderiam estar fazendo outra coisa e assistir a gravação, por exemplo, na velocidade 7.75, que todos nós ficamos ótimos, inclusive eu, na velocidade 1.75. Ficamos ótimos, né? E o que é para ser só comunicado, apresentado, exposto, a gente pode fazer por gravação, pode fazer por vídeo, pode fazer por texto. Se a gente precisa realmente sentar para meter a mão na massa junto, para tomar decisões juntos, ok, temos que estar na call. Mas sempre quando pergunta, todos precisamos estar nessa call? E o quanto a gente Então, tem autonomia também, né, de, tipo, decidir sozinho. Sim, mas aí assim, eu estou considerando que, por exemplo, uma liderança deveria poder decidir. A Dani não precisa estar nessa call. Ok, na Impulso, por exemplo, todas as calls são abertas. Todo mundo pode participar de tudo. Mas eu mando nos invites, por exemplo, quem é obrigatório e quem é opcional. Se você é opcional e você quis vir, legal. Mas aí o que acontece? Chega um momento que eu preciso dizer,
Poxa, Fernando, você imagine, olha só, olha as decisões que você tomou. Você participou de todas as reuniões da semana passada que você não precisava e você não conseguiu entregar o que você precisava entregar. Então, a gente consegue ter esse tipo de discussão. Ele poderia ter assistido tudo na velocidade alta, com calma, ter focado no que ele precisava entregar, ter focado nas reuniões que ele precisava efetivamente participar. Então, essas escolhas têm muito a ver com a cultura. Tem empresas que têm a cultura de botar 50, 60 pessoas numa sala e vamos lá, todo mundo fica ouvindo. Pense aí, o salário de todo mundo divide por 160 para você ter lá 1 hora. Quanto custou aquela call para ficar ouvindo? De vez em quando eu faço essa conta, para como líder eu pensar, então, e aí, vou botar todo mundo nessa call? Vale a pena ou a gente vai usar uma estratégia diferente? Então, é uma das grandes dores, porque o natural é botar todo mundo na call mesmo. É o mais natural das empresas. E aí fica todo mundo estressado, cansado, não consegue trabalhar. As pessoas não ficam produtivas, elas ficam na call fazendo suas coisas, porque elas não estão vendo valor. Se elas não estão participando, elas não estão vendo valor. E aí fica lá todo mundo ouvindo em segundo plano e fazendo suas coisinhas no backlog. Então, não faz sentido. Ou estamos todos ali, juntos, conectados para fazer dar certo, ou a gente pode deixar, por exemplo, um grupo menor trabalhar e levar para todo mundo. Eu faço muito isso no meu time. Senta aí, Dani e Brenda, pensem em soluções que a gente pode dar para esse problema e a gente se encontra daqui a 2 dias e vocês trazem. Eu não envolvi 15 pessoas do meu time para resolver o problema. Eu botei na mão de 3 pessoas que vão sentar, pensar, trazer algumas possíveis soluções e em time a gente vai discutir. Às vezes eu faço isso até assincronamente. Galera, semana que vem a gente tem aquela call para decidir o que a gente vai fazer no próximo semestre. Vamos abrir aqui já um canal para a gente discutir ideias. Estamos no mundo das ideias. Aí todo mundo vai. E aí a gente vai refinando. Quando tem um monte de ideia, eu já digo assim, gente, vamos abrir um doc e vamos refinar essas ideias. Porque aí, ao invés de trabalhar as 50 ideias que rolaram no canal, eu vou trabalhar 10 na call. Porque a gente já passou a semana sincronamente no nosso tempo, pensando, discutindo, conversando. E aí, lá na call, quando a gente efetivamente vai decidir, tá, isso que a gente vai fazer, a gente já chegou mais bem preparado e não precisamos passar 3 horas para tomar uma decisão em cima de 50 coisas, a gente já vai tomar uma decisão em cima de 10. Não, e é você chegar também nessa call com aquilo que já passou pela sua cabeça, você não tem aquela necessidade de ser super criativo em 10 minutos, né? De tipo, procurar soluções, porque você teve 10 dias aí para, aos poucos, pensando, aí você olha de outra forma e traz outra ideia. Nossa, achei muito bom. Uma das coisas que eu faço com os meus times é, uma vez por semana, toda semana, em todos os times, a gente olha nossos indicadores. Então, nos meus times é uma call de 1 hora. Geralmente a gente leva 15 a 20 minutos passando, vendo se está tudo bem, se a gente vai bater a meta, se a gente não vai bater a meta, o que está funcionando, o que não está funcionando. Mas essa outra meia hora é uma meia hora que a gente traz pautas para serem discutidas. Cai uma notificação no Slack, essa call é na quarta, na terça-feira. Galera, amanhã é nossa call. Coloquem aqui as suas pautas. Então, na terça, a gente tem que saber qual é a pauta que a gente quer discutir. Na quarta. Porque senão, se não tiver pauta, a gente vai ficar lá divagando. Ah, que a gente podia abordar isso. Ah, porque aconteceu aquela coisa. E aí, nesse passou o dia.
Porque todo mundo tem muita coisa para falar. Todo mundo tem muito problema. Mas quando você se força a colocar o seu problema e aquilo que você quer discutir numa lista, e que você, inclusive, vê a lista do time inteiro, você diz, nem vou botar esse ponto, gente, porque ó, a Karen já está com um problema tão maior do que o meu que não vai chegar no meu. Já vou, ó, nem colocar aqui, vou deixar para a semana que vem, porque o meu não é tão importante. Ou então o Fernando vai chegar assim, poxa, olha, o problema da Dani vai bater exatamente no que eu estou precisando resolver. Nem vou botar o meu, porque o da Dani já englobou o meu problema. Além de forçar todo o time a ficar por dentro das coisas que as pessoas precisam trazer como pauta. Então, a gente vai evitando ficar divagando e a gente divaga no happy hour, por exemplo. No happy hour a gente vai sem pauta, mas a gente tenta muito trabalhar a pauta nas reuniões para não ficar lá só conversando. Então, é algo que eu faço com todos os meus times. Cai lá na notificação. Às vezes eu sou mais flexível, às vezes eu digo assim, ó, você não botou na pauta. Vai ficar para a semana que vem. Ou então, não vamos discutir aqui, a gente vai discutir no canal, assincronamente. Né? E aí são as pequenas estratégias que a gente vai descobrindo, experimentando e copiando o time dos outros. Olha, isso está funcionando aí no meu, deixa eu ver se funciona aqui no meu. Vamos fazer também. E aí a gente vai trocando figurinhas, trocando essas experiências e testando mesmo. Testando mesmo. Esse é o desafio. Tem um gato passando. Que lindinho, gatinho. Adoro essas coisas do home office, gente, que é conhecer a pessoa além do trabalho, né? Eu acho isso muito fantástico. Então, toda vez que entra, tipo, ou criança, eu acho muito legal. Ontem eu até eu fiz uma postagem porque tem em um dos meus times tem umas crianças, tem os filhos, né? E aí tem uma menina chamada Alice, acho que a Alice tem o quê? 3, 4 anos. E ela participa da maioria das nossas calls. E aí a gente fica brincando, olha, a gente vai alocar a Alice, ela vai virar dev, porque todas as skills de trabalho remoto ela já tem, então ela bota o fone. E aí o pai e a mãe dela trabalham no meu time. Aí ela tá, por exemplo, no colo do pai, a mamãe, então ela tá vendo a mamãe no quadradinho. Então a gente se diverte muito, aí passa bebê, passa gato, passa cachorro. Um dia desse a gente estava no meio da copa, peraí, gente, peraí, que minha cachorra pegou aqui, isso, peraí, segura. Não falem mais nada, aí sai correndo, pega o cachorro. E aí tudo isso, essa flexibilidade, lidar com naturalidade, tem a ver com a cultura também. A gente está numa empresa que as coisas são assim, misturadinhas mesmo. Todo mundo misturado, passa a gente para lá, passa a gente para cá, e a gente vai levando as coisas com muita naturalidade, como se os filhos estivessem no escritório, por exemplo. Ô, Karine, Oi. isso que você falou é bem interessante, porque assim, eu como mãe aqui de uma menina de 7, que está em aula virtual, né? Então, está lá e fazendo os para-casas e, de repente, eu estou aqui. Bom, hoje eu tive 3 causas, até essa questão do limitar é uma coisa que realmente eu estou sentindo essa necessidade, porque no terceiro você já está rateando, você já está realmente, né, com energia, né, complicada. E tem um de 3 anos, né? Então, você imagina, né? Você tem o seu trabalho, você tem o comprometimento, mas você tem inúmeras interrupções, né? E você tem o compromisso com a entrega. Então, assim, uma coisa que eu senti muito é a questão da vulnerabilidade, de mostrar essa vulnerabilidade também, né? Tanto para a empresa, né? Porque até então todo mundo era né, uma pecinha, uma engrenagem que funcionava perfeitamente. De repente você começa a mostrar suas vulnerabilidades, né? Então isso é um ponto muito difícil. E a questão realmente das interrupções, né? Como que você vê
tanto do liderado quanto líder, como que ele pode lidar com isso, como que ele pode ajudar, né, até mesmo o colaborador que tem esse tipo de situação. Porque eu tenho, né, tem os colaboradores que não têm, né? Que não tem. Sim, sim. Que adoram happy hour, por exemplo. Se você falar em happy hour comigo, tô fora. Sabe? Então, aqui a gente faz o happy hour e traz os filhos. Ficam os filhos na bagunça do happy hour. Legal. Então, e aí, de novo, tem muito a ver com até onde você consegue chegar dentro do seu time. E vai variar muito de empresa para empresa, né? De líder para líder. Então, tem essa questão, que aí você vai ter que descobrir como é que você transita nesse time. Eu gosto muito de conversar abertamente. Então, por exemplo, eu tenho um casal no meu time que eles têm 2 filhos e eles são casal. Então, como é que separa? Eles estão os 2 em casa, em quarentena, com filhos que acho que um filho de 7, 8 e uma filha de 3, 4. Né? E tem horas que rola o fogo do parquinho lá, que a gente está no meio da call e eles têm que fechar correndo o áudio. Peraí. Não, vai lá. Resolva, porque também não adianta eu, como líder, ficar imaginando que ele vai conseguir prestar atenção no que eu estou falando se ele não parar para resolver. Né? Então, é parar para resolver. Não, vai lá, tranquilo. A gente muda de assunto, puxa outra coisa e volta quando o cenário fica normal, né? Assim, a pessoa consegue, acalmou os filhos, resolveu o que tinha que resolver, né? E as coisas se acomodaram. Lidar isso com naturalidade. Eu, como líder, eu sou bem tranquila. Então, já tive, inclusive, contextos de desmarcar a call. Do tipo, poxa, cara, hoje eu não consigo, porque minha filha não está aqui, a pessoa que cuida não veio e está doente e tal. Ok. Não tem muito o que fazer. Tem horas que não tem o que fazer. Da mesma forma que tem horas que não tem o que fazer. Você vai ao médico no horário do expediente. Então, você vai também cuidar do seu filho no horário do expediente. Então, para mim, são coisas muito naturais. Para a gente que trabalha, tem algumas dicas. Então, por exemplo, hoje, meu filho está com 14, mas ele já teve 4. E ele passava correndo e gritando. E ele já entrava no quarto, mãe, no meio da call. E aí a gente vai fazendo os combinados. Primeiro, é mostrar que a gente trabalha. Porque a maior parte das pessoas acha que o fato de a gente estar no computador é porque a gente não está trabalhando. Minha mãe levou alguns anos para ela entender que isso que eu estou fazendo aqui, eu estou trabalhando. Porque ela tem 70 anos e ela, você está trabalhando? Não. Está trabalhando com o quê? Né? Então, leva um tempo. E para as crianças também. Então, com meu filho, eu fiz um trabalho forte. Estou trabalhando aqui. Estou conversando com as pessoas, estou resolvendo problemas. Ele é muito pequenininho. E aí ele já entrava, depois de lá pelos 5, ele já entrava, mas você está trabalhando, né? Ele já entrava assim, do tipo, está trabalhando. E aí foi um exercício de botar a plaquinha na porta, de botar bicho de pelúcia em cima da mesa. Quando o bicho de pelúcia estiver em cima da mesa, você entra falando baixo, porque eu vou estar numa call. Exercitei fazer jogadinha de walkie-talkie, ficava o tempo todo com o áudio fechado, só abria na hora que eu precisava falar. Então, são coisas que eu fui exercitando e fui ensinando a ele também, mas é uma longa jornada. Não é nada que acontece de um dia para o outro. E tem os combinados legais quando você tem alguém que consegue ficar. Então, organizar, por exemplo, poxa, por exemplo, você tem 2 pessoas na casa, você e outra pessoa, todo mundo trabalhando remoto. Vamos nos organizar, vamos evitar eu e você estarmos em call no mesmo horário? Será que a gente consegue combinar com as empresas para eu concentrar a minha call de manhã e você concentrar suas calls de tarde? Então, esses combinados também, se você tiver alguém que consiga também dividir com você, vale a pena. E aí entra a liderança. Eu nunca marco uma call sem combinar com o meu time. Eu nunca, por exemplo, jogo na agenda. Eu posso até olhei e falei assim, galera, eu estou vendo que a maior parte de nós está livre
sexta-feira de manhã, vou marcar uma call, ok? E que, inclusive, isso é diferente da cultura da própria Impulso. O Impulso a agenda está livre, a gente marca. Eu, sou assim, como meus a agenda times tá são livre, grandes... é porque... Não, todo mundo marca na minha agenda, mas eu, quando eu vou marcar com o time todo, eu sempre faço um combinado, é uma característica minha. Ó, a gente pode fazer aquela call tal dia, tal hora, eu já bati o olho aqui na agenda, tá mais ou menos livre. Topam? Top, mando o invite. É uma característica minha. E eu dou sempre uma chamadinha no meu time quando eu vejo mensagem do tipo: Isa, venha na minha sala agora. Mas como vem na minha sala agora? Aí eu sempre, gente, não existe vem na minha sala agora. Se a pessoa não estiver disponível, se a pessoa estiver focada, fazendo alguma coisa, não, Isa, estou precisando conversar sobre tal coisa, vamos marcar um horário para a gente conversar por voz? Aí marca o horário. Justamente para a gente ter um pouco mais de previsibilidade e não virar o presencial que toda hora você simplesmente alguém passa e conversa, alguém passa e conversa. Então, são coisas que eu trabalho muito com o meu time. Muito legal, Kari. Para a gente também ficar dentro aí do horário que a gente tinha combinado de papo, já estamos batendo 1h30, queria que você desse as suas últimas dicas para a gente encerrar a noite. Acho que eu, pelo menos, já tirei alguns insights daqui, acho que vou sugerir, né, para a gente implementar no time. E aí, queria te agradecer e pedir para você falar suas últimas dicas, só para a gente encerrar. Eu que agradeço, adoro. Tomara que todo mundo tenha curtido e que venham os próximos, a gente tem muita coisa para conversar, muita coisa legal. Dicas, assim, se eu puder selecionar algumas coisas, né? Para as lideranças, uma das coisas que eu boto muito na minha cabeça, que acho que alguém falou aqui, tem a questão da confiança. Se você não confia na pessoa, por que contratou? É o que eu digo a todos os meus líderes. Então, eu sempre parto da premissa de que aquela pessoa é confiável, porque eu contratei. Se eu contratei, é porque eu acredito nela. Não tem por que eu ficar colocando minhocas na minha cabeça se ela está trabalhando ou não, se ela está entregando ou não. Porque, inclusive, se eu coloco essas minhocas na minha cabeça, eu estou invalidando o meu processo de escolha das pessoas. Então, eu, como líder, parto da confiança. Se eu contratei. Se eu não contratei, mas é uma pessoa que está no meu time, eu confio nela. Eu confio que ela está fazendo o melhor que ela pode fazer com as informações que ela tem, com o tempo que ela tem, com a infraestrutura que a gente fornece. E aí eu tiro da minha cabeça qualquer coisa relacionada à falta de confiança. Então, quando alguém não entrega, a minha primeira pergunta é, poxa, por que você não me falou? Porque eu podia ter te ajudado a entregar. Por que você não levantou a mão para dizer que não ia conseguir fazer? Porque eu podia ter sentado com você para fazer junto. Porque eu confio que ela fez o melhor que ela pôde fazer. Então, esse é o primeiro ponto, né? Que não tem a ver, para mim, só com trabalho remoto. Tem a ver com liderança. Né? Eu confio nas minhas pessoas. A outra coisa que trabalho remoto é se organize. Escolha ferramentas, organize seus processos, não perca isso de vista. Organize os canais de comunicação, organize as interfaces entre os times. Evite que as informações se percam. Né? Pedidos, solicitações, use Typeform, cai no Trello, pense numa estrutura de que aquela informação vire uma tarefa, algo que você vai precisar entregar. Então, isso é mega importante. Então, dê visibilidade para o seu time, para você, de tudo que está acontecendo. Adote uma ferramenta de gestão de tarefas. Primeiro ponto. Segundo, trabalhe fortemente com o seu time para que eles não usem mensagens diretas, que eles usem os canais, que conversem de forma transparente pelos canais, que não tenham medo de errar, porque se eles tiverem medo de errar, eles vão fazer tudo escondido, e é péssimo, porque quando eles fazem tudo escondido, você como líder só vai ficar sabendo quando você tiver que sentar na frente do cliente para resolver.
Mas você poderia ter ficado sabendo 5 dias antes e já ter dito ao time, não sigam por esse caminho. Vamos fazer de um jeito diferente. Então, visibilidade, transparência, gestão de processo, melhoria contínua e muita confiança, porque não dá para pensar em controle no trabalho remoto. A gente tem que pensar em confiança. Anotei aqui essas últimas dicas, que acho que elas foram super certeiras. Que bom. Obrigada demais, Karine, por compartilhar suas experiências. Obrigada para quem esteve aqui com a gente também. Espero que tenha sido útil. A ideia é que a gente tenha um outro bate-papo também sobre o trabalho remoto daqui um mês, né? Acho então, que daqui 28, acho que é 28 de abril, assim. Tá marcado também, para a gente, né, de repente até trocar a ideia do que a gente conseguiu implementar, experimentar nessas 3 semanas. Poxa, seria ótimo. A gente tem. Se vocês Obrigada. conseguirem pensar para a gente trazer essas evoluções, a gente discutir em cima do que vocês conseguiram pensar e implementar, adotar, vai ser testar, muito né? legal. Que a gente conversou aqui. Bloqueio da agenda, restrição da agenda, uma ferramenta de gestão de tarefas, olha, fica massa. Para começar. Já marquem na agenda, então, dia 28. Eu mando o próximo convite também por e-mail. Obrigada pela participação de todo mundo. Queria agradecer. Em nome do State, Dani, que fez a ponte aí também com a Impulso. Foi ótima a participação. Espero que vocês tenham gostado também. E aí, em seguida, eu mando um e-mail para a gente colher feedbacks também e a gente continuar esse relacionamento, tá bom? Vou colocar meu LinkedIn aqui. Quem quiser continuar batendo papo, dá para me encontrar rapidinho por lá. Vira e mexe, eu posto umas coisinhas divertidas sobre trabalho remoto. Agradeço demais, foi ótimo. E que venham os próximos e podem mencionar dúvidas, sugestões, e coisas a foto que vocês do final, esperem. que eu sempre esqueço. Pronto. Ótimo. Mentira, que a gente quer publicar isso também. Sorriam! Aí, tirei uma fotinha. Da gente registrar também. Legal, gente. Encontro com vocês também no dia 28, aí, com mais uma sessão com a Kari. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Muito bom. Tchau, gente. Tchau.